Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite, doutora Juliana. Após o nosso teste, tudo funcionando? Tudo certo. Perfeito. Eu lhe escuto muito bem. Ontem à noite tivemos nossos problemas técnicos. Hoje, inclusive eu melhor equipada. Vamos seguindo. Eu escuto algum eco, eu não sei se é no seu computador. Eu acho que era no... Era no computador? Vamos tentar de Sim, sim. novo? Sim, acho que está tudo certo. Perfeito. Bom, uma guardadinha, temos oito telespectadores. Eu não sei como é que se refere aos nossos colegas do Instagram que estão assistindo a gente por live. Os tempos mudam e o nosso vocabulário não acompanha às vezes, doutor. Para quem está entrando agora, então, estamos iniciando mais uma live, tentativa 2.0 no projeto Interpretação Autêntica, uma inovação da FESIT, para incentivar, mesmo nesses momentos de distanciamento social, a nossa troca, os estudos, o debate em direitos tributários. Agradecer novamente o convite do Dr. Fábio Raimundi, que ontem prestou todo o nosso apoio também, quando precisamos parar, e com muita tristeza, enfim, muito apoio, auxiliou a live de hoje, o novo agendamento. Foram colegas, né, doutor Norton? Então, também estava muito curioso para ouvir a nossa conversa hoje. Peço auxílio de todos para que, se porventura tivermos algum problema de áudio, alguma coisinha, nos avisem aqui na live. Hoje estou bem equipada com o computador aqui na frente para acompanhar as perguntas. Então, em primeiro lugar, todos estão convidadíssimos a perguntar para o Dr. Norton a respeito da sua obra, da sua tese. O Dr. Norton, que é juiz federal há 20 anos e atua hoje na primeira vara federal de Novo Hamburgo. Em breve está lançando a sua primeira obra, Responsabilidade Tributária de Grupos Econômicos. Ela está em fase de pré-venda da editora Medina. Hoje é difícil lhe perguntar uma previsão de lançamento, doutor, de eventos, mas tenho certeza que quando tivermos uma data, uma possibilidade de lançamento presencial, o senhor vai compartilhar conosco da FEST. A obra está em pré-venda, entrou em pré-venda no mês de abril e ela vai estar à disposição para os interessados a partir de maio, né, pela editora Medina já vai estar entregando os exemplares impressos nas livrarias, né? Sim. Aproveitando mais uma referência ao Dr. Fábio, que é presidente da FESIT. O Dr. Fábio realmente foi muito generoso em me convidar. Nós somos colegas, a gente teve debates bem importantes, bem relevantes, né, sobre direito tributário no mestrado. Porque cada um tem a sua experiência profissional, eu na magistratura, o Dr. Fábio na advocacia. E ele generosamente, né, findado o mestrado, ele, como presidente da FEST, vem e me convida para estar aqui, para estar expondo essa visão dessa obra e desse tema de direito tributário, né, que é muito relevante para quem trabalha com direito tributário, para quem lida com as execuções fiscais no dia a dia. Perfeito. Queria ser uma mosquinha para assistir as discussões
Humberto, Fábio, o senhor, o Ederson, que está lhe dando parabéns aqui, o doutor Ederson Porto. Sei também que fosse colega do doutor Rogério Soares, acompanhei esse momento também, enquanto trabalhava com ele. Essa turma em discussões de tributário devia ser uma turma muito animada. Vamos ter a oportunidade ainda de ter algum debate. E acho que até já entrando, acho que a gente tem que... Ontem a gente conversou, acho que uns 25 minutos, né? E a gente falou da experiência profissional, do tribunal, do mestrado. E entrando no problema mesmo de direito tributário, para entrar nesse problema do direito tributário, né, o livro Responsabilidade Tributária de Grupos Econômicos, como eu falei ontem, esse tema surgiu pelo exercício cotidiano na magistratura. Na época, eu desde 2013 estou em Novo Hamburgo e tinha uma competência muito forte de execução fiscal. E esse tema começou a aparecer, então foi um tema que surgiu do cotidiano, da prática, do dia a dia mesmo de quem trabalha com direito tributário. E falando nisso, tem que falar um pouquinho mais do mestrado desse programa da Unicinos, porque ele tem uma abordagem assim, um pouco nova, assim, um pouco diferente. Ele é um mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios. E, se eu não me engano, ele foi o segundo programa de mestrado profissional em Direito do país. O primeiro foi o da FGV de São Paulo, que deve ter mais de 10 anos hoje, e depois foi o da Unicinos, com o professor Wilson, o professor Luciano Tim, professor Ederson, professor Fabiano Koff-Coulon, professor Cristiano Carvalho. E esse programa, há muita dúvida, inclusive dentro do programa, né, qual é a diferença. A gente falou rapidamente ontem, né, a doutora Juliana. Qual era a diferença do mestrado profissional, do mestrado acadêmico, né? É uma coisa nova. Como? Porque a sua escolha, né? A gente sim. A sua carreira para entender o porquê da obra. Sim. Para quem, né, não estava nos assistindo ontem, a obra é fruto da sua dissertação. Sim. Então, nessa temática de responsabilidade tributária dos grupos econômicos. Só para dar uma contextualizada, que eu já vi algumas pessoas que não estavam conosco ontem. Sim. Por favor, continue. Não, e no próprio programa se discutia, assim, afinal, o que é, já que é tão novo no direito, o que é esse programa de mestrado profissional? Qual é a diferença com o mestrado acadêmico? Juridicamente, como valor legal, tem o mesmo valor, é reconhecido pela CAPES. Então, por que ter um programa que é chamado de mestrado profissional? Em outras áreas mais de exatas já havia outras experiências, mas no direito era apenas a segunda experiência, né? E é importante falar disso porque a natureza desse mestrado casa com esse trabalho que eu tive a oportunidade de elaborar e que se transformou num livro. Lá no mestrado, o professor Wilson, discutindo, né, sem trazer nada pronto, mas afinal, o que é o mestrado profissional? O professor Wilson Engelmann, que é o coordenador executivo desse programa, o professor da Unicinos, lá pelas tantas ele falou que ele achava que no mestrado profissional o pesquisador deveria utilizar a teoria para resolver um problema prático do cotidiano. Porque muitas vezes os pesquisadores pegam a teoria para resolver um outro problema teórico, um problema que não seja tão próximo da realidade. E que ele, como coordenador desse mestrado, ele entendia que queria estimular que os seus alunos e pesquisadores do programa pegassem a teoria para resolver um problema prático do seu dia a dia, do cotidiano da comunidade. Bem, isso os programas acadêmicos também podem fazer e devem fazer, né? Mas isso acabou me ajudando ao longo dos meus estudos, porque eu já entrei no programa com essa intenção, né? O tema da Unicinos, apresenta-se o projeto desde o início da inscrição,
Então, o meu tema já tinha essa natureza prática, pragmática, eu já entrei com um tema muito ligado ao dia a dia. Outra discussão interessante a respeito disso de teoria e prática, eu percebia lá nas aulas com os colegas mesmo, que alguns colegas que buscaram esse programa pensando na prática, alguns colegas às vezes diziam, bem, essa cadeira está muito teórica, eu queria algo mais prático. E aí surgiam as discussões que eu achava muito interessantes, de que esse programa, mesmo sendo um mestrado profissional, ele também tinha que ter a teoria. Sem a teoria não se faz nada. Então, a gente precisa da teoria. Mesmo num programa que tem essa pegada, que tem esse viés, esse approach pragmático. Inclusive, já entrando no trabalho, isso está no livro, eu até separei uns trechos aqui que... Eu queria que você contasse como tu dividiu essa obra. Também revisitei as perguntas que tinha preparado ontem e aproveitando perguntas que recebi durante o dia, né, sabendo que a gente já teria uma segunda conversa, um segundo tempo de entrevista, e para a gente conseguir aproveitar também, e foi um pedido de alguns colegas, eu quero saber mais sobre a obra, eu sei que você já leu, mas assim, como que ele dividiu, né? Qual foi o objetivo proposto pela obra? Perfeito, é uma obra pragmática, uma abordagem pragmática, mas, primeiro, para as pessoas que ainda não estão com a obra em suas mãos, vão receber agora no mês de março, eu abrindo a obra, como ela está dividida, Dr. Norton? Pois sabe, doutora Juliana, no LinkedIn eu coloquei o sumário, as imagens do sumário da obra, mas no Instagram não fez isso e vou fazer assim que a gente terminar aqui o nosso encontro. Mas o sumário, eu comecei o nosso encontro de hoje falando de novo do programa, para justamente isso vai se refletir no sumário, para frisar justamente essa natureza pragmática que essa obra tem. E apesar de ser pragmática, ela tem muita teoria. E aí eu volto para a discussão então que eu estava relatando. Sim, tem teoria. Uma obra que quer resolver uma questão prática tem que ter teoria. Sem a teoria não se resolve nada. A gente não tem que ser contra a teoria, a gente tem que gostar, tem que admirar a teoria. Porque a teoria é que vai nos dar embasamento para no dia a dia, na prática, quando a gente abre um processo, a gente resolver as coisas, né? E essa obra, o principal capítulo dela, estava na minha banca o Dr. Manuel, né, a Trindade, que é economista, além de ter a formação jurídica, e ele, na exposição, ele disse, eu gostei do capítulo 4, e o capítulo 4, então, da obra, chama-se Abordagem Pragmática da Responsabilidade Tributária de Grupos Econômicos. Eu vou repetir para o pessoal. Abordagem Pragmática da Responsabilidade Tributária de Grupos Econômicos. É o capítulo 4. Até chegar nesse capítulo, eu tive que revisitar alguns conceitos relevantes. E aí eu volto para o capítulo 1. O capítulo 1 chama-se Conceitos, o capítulo 1 é Introdução, o capítulo 2 chama-se Conceitos Jurídicos Relevantes de Direito Empresarial e de Direito Tributário. Para chegar nessa abordagem pragmática que eu queria apresentar no trabalho, que eu queria apresentar, estou apresentando a partir de agora para a comunidade jurídica do direito tributário, eu precisei passar por alguns conceitos, por alguns institutos de direito tributário e de direito empresarial. Sem fazer essa revisitação, não seria possível chegar nessa abordagem pragmática. E nesse capítulo 2, então, que se fala de conceitos jurídicos relevantes de direito empresarial e direito tributário, a gente passou pela relevância da responsabilidade limitada. Não tem como falar de responsabilidade tributária sem falar da responsabilidade limitada. Né? E é um tema que está em voga, que está muito legal, agora muito bem trabalhado no livro do professor Salama, né? Que faz uma crítica, que se questiona, vem cá, a responsabilidade limitada está terminando no Brasil? Como é que vai ficar essa história da responsabilidade limitada?
Então, nesse trabalho a gente falou um pouquinho de responsabilidade limitada. Também foi importante falar de sociedades, porque responsabilidade limitada tem a ver com as sociedades e os tipos de sociedades, especialmente as sociedades empresárias. Quais são as sociedades empresárias mais relevantes? Afinal, lá no grupo econômico, quando eu chegar na responsabilidade, na proposta pragmática sobre responsabilidade de grupos econômicos, eu preciso entender de sociedades. Quais são as sociedades que a gente tem hoje no Brasil? Quais são as mais utilizadas? Por que as pessoas utilizam mais a sociedade limitada e a sociedade anônima? Por que isso? Tem a ver com a responsabilidade limitada que a gente já tinha falado um pouco antes. Ainda nesse capítulo de conceitos mais teóricos e básicos, foi necessário falar sobre grupos econômicos. A senhora é professora de Direito Empresarial, né? E, afinal, por que a gente tem grupos econômicos? Por que esse fenômeno de grupos econômicos surgiu? Não bastava a responsabilidade limitada? Quando é que esse negócio de grupo econômico surgiu? E por que ele surgiu? Né? É uma das coisas que mais me chamou a atenção no seu trabalho, inclusive, doutor Noto. Sim, essa preocupação no diálogo com o direito empresarial. Né? Ok, qual é o locus no trabalho? É responsabilidade? Também, mas de quem? Quem é esse sujeito? Qual é esse fenômeno que está acontecendo? Né? Vamos fundamentá-lo, vamos explicá-lo, vamos estudá-lo. Né? A ideia era justamente essa, se vai se fazer uma extensão de responsabilidade, de quem que essa responsabilidade era na origem? Se a gente vai estender para um terceiro, vamos entender primeiro qual era a origem dela, né? Ainda no direito empresarial, no direito civil, também se passa pela desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 50 do nosso Código Civil, que é o mais renomado, mas a gente visita também a origem da desconsideração da personalidade jurídica. E isso tem a ver também com essa pegada, com esse viés pragmático desse trabalho, né? Porque a The Business Purpose Doctrine é uma teoria norte-americana, estadunidense, que é um direito que tem essa natureza pragmática, a common law tem essa natureza pragmática. Então, combinava muito com o meu tema e com o jeito que eu estou vendo o direito nesse momento, essa natureza pragmática. Eu tenho um gosto assim, pessoal pelo direito norte-americano e estadunidense. Eu admiro que vem do direito inglês, né? Essa disposição de olhar para um problema e pensar o que a gente pode fazer para resolver esse problema de verdade, em todos os seus aspectos, olhando para todas as dimensões da sociedade. Bem, aí passando tudo isso no capítulo 2, né, que se fala nos conceitos básicos, assim, para chegar na proposta pragmática sobre responsabilidade de grupos econômicos. Toda essa parte, então, foi de empresarial, direito civil, e aí também se entra em conceitos básicos do direito tributário. Se fala da sujeição passiva tributária da empresa, a empresa como contribuinte, a empresa como responsável tributária, e também se fala de solidariedade tributária. Eu também precisava falar um pouquinho de lançamento tributário, porque a proposta que eu estou trazendo aí para a comunidade do direito tributário, ela tem muito a ver com o exercício do lançamento tributário, especialmente o lançamento de ofício, que está lá no artigo 149 do CTN, especialmente o seu inciso 7, que possibilita que a autoridade fiscal faça a revisão do lançamento tributário quando se verificar as hipóteses de dolo, fraude ou simulação, né? Que é um conceito-chave para esse trabalho, né? Tudo parte daí. Então eu precisava passar... É a ferramenta jurídica, exatamente. A gente já está se entendendo, né, doutora Juliana? Eu li o seu livro, né? Esse é o meu tema. E também era importante, depois do lançamento tributário, passar pelo planejamento tributário, porque era importante para essa proposta pragmática. No final, a gente vai ver, ela tem uma certa simplicidade, assim,
Mas era importante entrar no planejamento tributário porque o grupo econômico tem muita relação, né? A existência do grupo econômico, a sua razão, a sua origem, tem muita relação com o planejamento tributário. E o planejamento tributário tem aquele problema de nomenclatura, né? E eu precisaria falar disso lá na proposta pragmática da responsabilidade de grupos econômicos. Especialmente aquele problema de evasão, elisão e elusão do professor Heleno Taveira Torres, né? Então eu precisava passar por isso para deixar a coisa um pouquinho mais uniforme, bem de linguagem mesmo, né, que seria utilizada no decorrer do trabalho. E tem outra questão também muito relevante do planejamento tributário, porque foi ao estudar planejamento tributário que eu tive esse insight com relação à responsabilidade de grupos econômicos, que eu até lá no mestrado eu chamei de a redescoberta do artigo 149.7 do CTN, que é uma disposição de lei complementar que está desde o início do CTN, desde sua origem, desde 1966, mas ele não é falado, estava esquecido, estava relegado. E ao estudar planejamento tributário, eu encontrei esse tema. E foi interessante, doutora Juliana, que esse tema estava escondido numa doutrina, aliás, numa série de doutrinas, de artigos que foram produzidos a partir de 2001, quando a Lei Complementar 104 incluiu o parágrafo único do artigo 116 do CTN. E lá em 2001, há quase 20 anos, a norma, né, essa norma é muito importante, o artigo 116, que é um artigo tradicional do CTN, e ele teve incluído um parágrafo único, em 2001, pela Lei Complementar 104. E esse parágrafo único, ele foi chamado de Norma Geral Antilesiva Brasileira, que foi uma norma que foi muito discutida naquela época, lá em 2001. Nossos doutrinadores mais relevantes escreveram a respeito. O doutor Heleno escreveu muito, o professor Paulo de Barros Carvalho escreveu muito, o professor Ives Gandra escreveu a respeito. E eu li muito a respeito desse tema do parágrafo único do artigo 116 do CTN, e lá naquele momento, o apelido, o nome que ele pegou foi Norma Geral Antielesiva. E as associações que foram feitas naquela época foram muito interessantes, muito criativas. E uma que sempre recorre é que era uma tentativa de se colocar no Brasil outra doutrina pragmática estadunidense chamada The Business Purpose Doctrine, ou a doutrina do propósito negocial. Eu vou até repetir, porque pode ficar cortado aqui, né? Foi em 2001, com a inclusão desse parágrafo único, que começou a se discutir na doutrina tributária a The Business Purpose Doctrine, que já existia dezenas e dezenas de anos, praticamente 100 anos nos Estados Unidos, e a doutrina tradicional do direito tributário brasileiro, em 2001, começou a olhar para essa possibilidade. O que o legislador está querendo aqui? O que o Estado brasileiro pretendeu aqui? Então, nesse capítulo 2 ainda, nesse subitem que se fala de planejamento tributário, tem um sub-item em que eu escrevo assim, princípio da legalidade e um primeiro contato com o propósito negocial. E por que um primeiro contato com o propósito negocial? Porque esse tema ele acabou sendo relevante depois na continuidade do trabalho. Depois desse capítulo 2, vem um capítulo 3 que é muito importante, tem muito a ver com esse trabalho. O capítulo 3 é chamado Panorama Atual da Responsabilidade Tributária de Grupos Econômicos do Brasil. E o pilar desse capítulo foi fazer um exame bem detido mesmo, quantitativo e qualitativo, sobre a jurisprudência do STJ
sobre a responsabilidade tributária de grupos econômicos. E por que é tão importante esse capítulo? Porque esse capítulo surgiu da constatação de que a gente vivia um quadro contraditório, paradoxal no direito tributário brasileiro a respeito da responsabilidade de grupos econômicos. De um lado, o STJ reconhecendo essa responsabilidade. E desde 2005, o primeiro julgado que eu encontrei a respeito da aceitação dessa extensão de responsabilidade tributária de grupos econômicos na STJ, ela data de 2005 do ministro José Delgado. Sim. São 15 anos. E desde lá, então, com o respaldo do STJ, essa responsabilidade começou a ser aplicada e aceita nos foros pelo Brasil afora. Mas, apesar disso, a nossa respeitável e qualificada doutrina tributária tradicional não aceitava esse panorama. Tradicionalmente, a nossa doutrina de direito tributário examinava o problema, às vezes nem examinava, é preciso dizer, e quando examinava dizia, não pode isso, não existe, está errado, não é assim que se faz direito tributário no Brasil, não pode. Mas, em paralelo a isso, os processos estavam andando, chegando no STJ e sendo aplicada a responsabilidade tributária de grupo econômico, sendo aplicada em primeira instância, nos TRFs, nos tribunais de justiça. O nosso Tribunal de Justiça do Estado aqui aplica bastante a responsabilidade tributária de grupos econômicos. Gostaria de dar Desculpa, professora. Eu gostaria de dar o meu testemunho como leitora desse capítulo, que inclusive eu tinha feito 2 perguntas aqui sobre ele, porque assim, é muito difícil a gente encontrar em doutrina tributária uma análise quantitativa seguida por uma análise qualitativa, né? Que não se preocupa apenas em quantificar os julgados e citá-los, tão detalhista, né? Então, e útil, porque ela é útil ao estudante, ao advogado, ao magistrado. Se eu quero identificar o elemento X, porque é um trabalho, e isso não consta no sumário, né? É preciso adquirir a obra para quem ficar curioso, vamos deixar os nossos ouvintes curiosos hoje também, mas de 30 elementos para basear a sua teoria da responsabilidade, que baseia, na verdade, a responsabilização pelo STJ. E a categorização, a listagem, assim, é um trabalho que é um presente. Né? É um presente ao leitor, é um presente ao operador de direito, seja ele na posição de magistrado, seja ele na posição de um advogado, de um próprio estudante sobre o assunto. Né? A gente tem muita facilidade de nos remeter posteriormente ao interior daquele acórdão, né? Estudar aquele caso concreto, verificar ou não uma verossimilhança. Então, eu separei umas 2 provocações a respeito desse capítulo, não sei se é o momento, se eu posso fazê-los. Mas... Eu sugiro, vou sugerir para a doutora que eu dê assim a espinha dorsal desse exame e aí a senhora me faz as perguntas. Aí eu acho que eu vou estar melhor preparado para responder. Não é banca, não se preocupe. Já passou. Já passou. Mas deve ter gente na minha banca aí, acho que eu já vi um ali, né? Mas doutora Juliana, então foi muito legal essa parte de fazer esse capítulo, de fazer esse estudo da jurisprudência do STJ, e ele é importante por diversos aspectos. É importante pela lógica do trabalho, né? Porque foi isso que me moveu a fazer o trabalho. A doutrina diz uma coisa, mas o problema existe na realidade, na jurisprudência. Será que não tem um meio caminho aí para eu entrar e apresentar um trabalho científico a respeito? Foi isso que me motivou muito. E como eu entrei no programa da Unicinos, que tinha esse viés pragmático, eu fui muito estimulado pelo meu orientador, o professor Ederson, e pelo professor Wilson, coordenador do mestrado, que eu fosse nesse estudo, continuasse nesse estudo, e no final eu apresentasse algo que pudesse colaborar com os operadores do direito tributário. Então até me meti nessa proeza que a gente vai ver a seguir,
de ainda ter a audácia de fazer um protocolo, sugerir um protocolo de como o operador do direito tributário pode examinar esse fenômeno da responsabilidade tributária. Fluxograma, gente, influxograma, um spoiler do livro aqui. Nós temos um fluxograma de análise. Mas esse paradoxo foi muito importante, então é um aspecto disso. O outro aspecto interessante para quem trabalha com direito tributário é entender o fenômeno. Entrar de verdade nos julgados e entender, vem cá, o que o STJ entende desse fenômeno. Outro aspecto relevante é a própria importância do STJ, porque eu também pesquisei o tema no STF, e o STF vem dizendo que esse tema ele não deve subir ao STF, ele tem um obstáculo da turma lá, da súmula, aliás, que entende por enquanto que ainda seria um tema que traria ofensa reflexa, apenas reflexa à Constituição. Então, o STF vem dizendo, já disse mais de uma vez, isso está no livro, que esse tema compete ao STJ. Então, torna mais importante esse capítulo ainda, porque eu acho que interessa ao operador do direito tributário entender o que o STJ, a única corte de competência extraordinária lato sensu em Brasília, que vai decidir esse tema. E, por enquanto, ela está admitindo. Então, me parece que é importante, interessa a todos os operadores do direito tributário entender o que o STJ pensa. O fiscal, a autoridade fiscal, o procurador público da Fazenda Pública, o advogado tributarista e os juízes com competência tributária também. Então, como é que a gente fez essa pesquisa? Ela não teve limitação temporal, né? Ela se fez a pesquisa sem limitar no passado, a ideia era entender a história do tema, e ela foi feito, o elemento temporal dela é setembro, final de setembro de 2019, e ao final foram selecionados 30 julgados da STJ que tratavam do tema. E eu li detidamente esses julgados, eles foram para planilhas, né, diversas planilhas, eles foram realmente esmiuçados, foram fragmentados, e ao final dessa abordagem, eu acho que eu consegui entender um pouquinho a lógica que o STJ vem imprimindo ao tema. E o jeito que o STJ, a forma metodológica que o STJ emprestou o tema, emprestou o exame do tema, ela é muito interessante. E, na verdade, na proposta pragmática que eu faço depois, ela mantém esse jeito metodológico que o STJ construiu no cotidiano. E como é interessante, né? De 2005 a 2019, 14 anos, foi uma construção coletiva. Quantos julgadores passaram por isso, né? São 2 turmas, cada turma com 5 ministros, a primeira e a segunda turma, que se reúne na primeira sessão. Quantos ministros passaram por isso e foram construindo esse processo? E, afinal, qual é essa construção metodológica que eles fizeram, que eu achei muito interessante? Eles, como resumir isso, e é uma construção muito relevante, eu acho que até na apresentação da dissertação, eu usei uma figura, eu acho que o Dr. Ederson está aí com a gente, até gostaria de usar para brincar com ele, talvez. Ele está. O professor Guilherme Pedroso também, ele mandou um abraço, um parabéns pela obra. Temos vários comentários aqui. Obrigado. Eu estou tentando não olhar para os comentários para não desconcentrar, né? Eu estou olhando para a senhora e estou tentando ficar no meu raciocínio, mas depois... É por isso que eu não estou conversando com o pessoal, mas à medida que a gente for avançando, a gente vai conversando com os nossos queridos ouvintes. Mas depois, adequadamente, eu quero agradecer a presença de todos, né? Essa live só tem sentido mesmo com a audiência aí dos amigos, dos colegas, dos tributaristas que estão aí. Mas agora eu quero focar no raciocínio para não perder a nossa lógica. Mas, em suma, examinando os julgados da STJ,
se percebeu uma construção metodológica muito relevante que eu acabei levando para essa proposta pragmática que eu faço na sequência do livro. E o que foi possível perceber no exame desses 30 julgados, desses 14 anos de julgados da STJ? Que o STJ ele trabalhava com 3 conceitos para examinar o tema. Um conceito de existência de vício jurídico, que é uma primeira categoria, aí vem a brincadeira com o professor Ederson. Eu li um artigo do professor Ederson e ele utiliza a expressão joeiramento prévio. Joeiramento prévio no sentido de se peneirar, que ao interpretar, o jurista ele pega uma peneira grossa e passa os fatos. E depois, e aí eu continuo, a gente pode usar uma peneira média e passar os fatos de novo. E na sequência disso, a gente pode pegar uma peneira mais fina, e aí a gente vai ter o fato depurado e talvez melhor compreendido, e talvez a gente vá poder ajudar os administrados, os cidadãos lá na realidade. Então eu acho que o STJ ele usou de peneiras, ele fez um joeiramento metodológico no tema. E a primeira peneira é a seguinte, que o STJ diz, olha, a existência e que é óbvia, né? Isso está inclusive em julgados da primeira sessão, inclusive do ministro Mauro Campbell, que faz o prefácio do livro. Essa primeira peneira diz, grupo econômico do Brasil é lícito. Então a gente não pode responsabilizar o grupo econômico pela simples existência dele. A gente não pode estender a responsabilidade tributária da empresa terceira integrante do grupo econômico, da devedora original, apenas por elas estarem juntas naquele grupo econômico. Então o grupo econômico é lícito. Então a primeira peneira, a primeira etapa dessa responsabilidade tributária que o STJ aplica é o seguinte, tem que ter vício jurídico. Depois eu vou falar desses vícios. A segunda... Mais uma peneira, né? A segunda etapa que o STJ utiliza é o seguinte, como que a gente vai encontrar esses vícios? Como que a gente vai definir, vai verificar, vai caracterizar esses vícios? Aí lá, lendo os julgados da STJ, no julgado do ministro Herman Benjamin, eu entendi o que os julgadores da STJ faziam. Eles procuravam pontos de contato, que é um segundo elemento. Como que eu vou saber se esse grupo é lícito ou ilícito? Como que eu vou saber se ele está agindo em vício ou não? Eu tenho que procurar pontos de contato. E aí nesse trabalho, né, nesse capítulo do STJ, examinando esses julgados, eu talvez consigo, de forma imperfeita, mas identificar 30 pontos de contato da realidade que o STJ valoriza para verificar se existem os vícios. E aí vem a terceira etapa, que é a ferramenta jurídica. Encontrei os pontos de contato, eles caracterizaram aqueles vícios. Qual é a ferramenta jurídica que eu vou utilizar para fazer a responsabilidade tributária? Então, essa é a construção metodológica que o STJ fez, com a qual eu concordo e achei brilhante. Respeitosamente, eu não concordo com alguns elementos que estão dentro dessas 3 etapas, ou dessas 3 peneiras, ou desses 3 joeiramentos. Por exemplo, os vícios jurídicos. O STJ, dependendo do julgado, dependendo do momento, dependendo do ano, ele utiliza a confusão patrimonial, utiliza a fraude. Eu até vou procurar a lâmina aqui que eu separei, vou pedir uma licencinha. Não tem problema. O doutor Humberto Bastos, relembrando a importância de analisar o fato como fotografia ou filme, né, na análise dessa responsabilidade tributária também. É uma discussão que a gente a gente volta, mas realmente, né, na análise do caso concreto, o que prevalece? Ainda
tendo esses filtros e essa peneira do contato, né, do ponto de contato. Pois é, na apresentação fiz uma brincadeira na banca, coisa que não se faz, né? Eu botei uma foto de uma peneira com café para falar disso. Café, porque eu gosto muito de café, né? Mas lá nesse panorama da STJ, os vícios que a STJ refere, de uma forma um pouco a técnica, um pouco difusa, sem falar muita origem, sem falar muita fundamentação, se fala nesses julgados de confusão patrimonial, não se fala de onde que sairia. A gente conhece esse conceito tradicionalmente do artigo 50 do Código Civil, tá lá, mas a STJ não fala muito, mas um dos vícios é confusão patrimonial. Outro vício é fraude. Fraude está no Código Civil e também está no CTN, no artigo 149.7, mas não se fala, do artigo 149.7 nunca se fala. Abuso de direito. Abuso de direito é um dos vícios também do artigo 50, né? E o abuso da personalidade, o artigo 50 fala abuso de personalidade, que pode servir para desconsiderar a personalidade jurídica, que é presenteado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, né? Assim que eu estou falando de cabeça aqui. E o último vício que se refere para se verificar se o grupo econômico é lícito ou ilícito é a má-fé. Má-fé tem no Código Civil, né? Mas não tem no CTN. Né? E aí eu fiquei pensando, mas vem cá, a gente está no direito tributário, princípio da legalidade, tipicidade cerrada, reserva de lei complementar. A gente pode estender uma responsabilidade tributária falando de coisas assim, que são relevantes, mas sem dizer de onde está saindo. Então essa foi a minha primeira crítica a essa visão da STJ, sempre respeitosa, que diz respeito aos vícios, né? Os pontos de contato, né, que eu consegui formular essa listagem de 30 pontos de contato, eu acho simplesmente genial. Acho o nome genial, o nome foi dado pelo ministro Herman Benjamin, que é uma pessoa genial mesmo. Eu acho que é muito legal esse nome, ponto de contato. E eu volto a discordar na terceira peneira, ou terceira etapa, né, que é a da ferramenta jurídica. Porque então a STJ, ele identifica os vícios pelos pontos de contato e aí ele pega uma ferramenta jurídica para estender a responsabilidade. E sem falar no artigo 50, às vezes falando no artigo 50 do Código Civil, é essa construção que se faz. O STJ, nesse conjunto, nesse universo de julgados dele, ele pega o artigo 50 para dizer que ele, então, está desconsiderando a personalidade jurídica da empresa devedora. É até um pouco estranho, né? Depois do ano passado, da Lei da Liberdade Econômica, até o grupo econômico foi colocado agora no teor do artigo 50, mas não tinha grupo econômico no artigo 50. Né, a desconsideração da personalidade jurídica brasileira do artigo 50, de Código de Direito Civil e de Direito Empresarial Material, não tinha essa figura do grupo econômico. Passou até em 2019. Quando eu estava terminando o trabalho, a MP virou lei. Deu tempo de examinar ainda. Mas então o STJ, às vezes, sem referir o artigo 50 do Código Civil, sempre usando a ideia de confusão patrimonial, pegava esse contexto e jogava no artigo 124.1, solidariedade do CTN, interesse comum, e sem dizer muito claramente, eu dizia, então, que como tinha confusão, tinha interesse comum, era contribuinte, tinha que ser responsabilizado. Então, essa é a ferramenta jurídica, né, que o STJ utilizava. E pegando, então, essa construção metodológica, pegando essas críticas que eu fiz a esses 3 níveis de exame da STJ, eu apresentei lá, na humildade, uma proposta de abordagem pragmática. Fico à sua disposição, eu acho que a gente já pode ir
Daqui a pouco a gente vai falar do capítulo 4, vamos apresentar rapidamente essa abordagem pragmática, né? E aí a gente para de incomodar os nossos amigos aí. Não, a gente está recebendo diversas perguntas também, e sobre a pergunta do incidente de consideração, como é o último ponto do livro, eu gostaria de deixar ele por último, só para a gente, de repente, fazer o fecho, chegando perto da nossa 1 hora, a gente ainda tem uns 15 minutinhos, assim, regimentais, então a gente finaliza com ele, se for possível. Na verdade, nessa exposição da sua jornada, da sua própria defesa, Dr. Norton, me respondeste várias perguntas que eu tinha desenhado aqui na leitura da sua dissertação. Queria comentar assim, que houve fôlego ainda na sua revisão jurisprudencial para a revisão da situação estabelecida pelo artigo 30, inciso 9, da Lei 8.212, de 91. E não haveria uma previsão expressa, e houve uma análise com conjectura. Eu queria, não sei se tivesse uma disponibilidade de comentar essa temática, por que escolhesse também ainda agarrar esse tema? É algo que vem da sua prática? Não? Foi uma provocação do Dr. Ederson? O artigo 30, inciso 9 da 8212, que fala da responsabilidade do grupo econômico com relação à contribuição previdenciária da empresa, né? Sim, perfeito. Não, seria impossível falar desse tema sem enfrentar esse dispositivo, né? E depois eu coloquei o exame desse item depois da proposta pragmática, justamente porque eu acho que ele fica esvaziado, né? Ele, na verdade, não chegou ainda no STJ. Eu até cito que o tema ele foi citado no julgado apenas no relatório do ministro, mas no voto não se enfrentou a matéria. Então, eu entendo que ele é inédito no STJ. Mas eu acho que ele contém ali... como resolução, então. O nosso TRF aqui, que além de ser 20 anos juiz no TRF4, eu fui servidor no TRF por 5 anos, então toda a minha vida é muito ligada ao TRF4, e o TRF4 julgou uma arguição de constitucionalidade sobre esse artigo 30, inciso 9 da 8212, em 2018, se eu não me engano, ou em 2018, isso está no livro. E o relator, ele propunha a inconstitucionalidade do artigo, do jeito que o artigo estava posto, mas ele restou vencido. Mas não ficou muito claro, assim, parece que se tentou compor alguma coisa de que a simples... Porque qual é o problema desse dispositivo, né? Ele coloca, faz a extensão de responsabilidade tributária de grupo econômico sem examinar se o grupo econômico é lícito ou ilícito. Se o grupo econômico é produto de evasão ou de elisão. Esse é o problema, né? E o STJ já disse, pela sua primeira sessão, que grupo lícito não pode ser responsabilizado. Claro. O grupo que pode ser responsabilizado é o grupo ilícito, que usou, que praticou, que realizou negócio jurídico com algum vício jurídico. Para o STJ são aqueles 4 vícios lá que eu acho que estão meio no ar, meio flanando, né? Na proposta que eu faço, eu tento lotar, eu tento identificar na lei tributária onde esses vícios têm que ser encontrados, né? Perfeito. Mas, doutora Juliana, entrando então, a gente já deve estar cansando o pessoal aí. Eu estou com o programa aqui para pedir. Se a gente tivesse numa notícia, doutor Norton, na sua proposta pragmática de responsabilização tributária, né? Por que, quando e como? Né? Qual a ferramenta? O porquê a gente compreende, e toda a sua construção ali naquele primeiro capítulo, da própria responsabilidade limitada e a compreensão, né, dos planejamentos e do grupo econômico enquanto planejamento, também resultado dele, tributário. Quando e como, doutor? Certo. Então, bem objetivamente, doutora,
ao estudar o planejamento tributário, eu redescobri, então, talvez tenha sido um fenômeno pessoal, mas eu redescobri o artigo 149.7, que fala que a autoridade fiscal, não vou ler o artigo aqui, né, mas a gente está numa conversa, que fala que a autoridade fiscal pode revisar o lançamento tributário quando ela encontrar dolo, fraude ou simulação, que são vícios jurídicos muito relevantes, né? E eu redescobri isso nessa literatura sobre planejamento tributário, lá por ocasião da edição da Lei Complementar 104, lá em 2001, que fez esse parágrafo único do artigo 116, que acabou nunca sendo regulamentado no Brasil, né? E lendo sobre isso, eu encontrei doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho e do professor Heleno Taveira Torres, que estão citadas no trabalho, que dizem o seguinte: olha, o parágrafo único do artigo 116 é displicente no direito tributário brasileiro, porque tudo que ele autorizaria já está autorizado no CTN desde sempre, no artigo 149.7 do CTN. O artigo 149.7 do CTN sempre disse que a autoridade fiscal, quando encontra dolo, fraude e simulação, ele pode ir lá, revisar o lançamento, lançar o que ficou devido, e era isso. E eu achei esse fenômeno muito parecido, e a gente faz esse trabalho no livro, com a The Business Purpose Doctrine. Aí a gente vai para a origem do propósito negocial lá nos Estados Unidos e a gente vai ver que era muito parecido. O que a autoridade fiscal americana faz há mais de um século, lá, desde aquele julgado famoso da senhora Halvorin, ele é muito parecido com o que a nossa autoridade fiscal já podia fazer com o CTN com base no artigo 149.7 do CTN, que fala em dolo, fraude, simulação. E aí, utilizando a construção metodológica do STJ, eu fui substituindo esses elementos, esse ferramental jurídico. Então, lá nos vícios jurídicos do STJ, que eles eram um pouco etéreos, eu, na proposta da abordagem tributária, digo que a gente tem que pegar esses vícios jurídicos do CTN. Por que tem que ser do CTN? Porque hoje os vícios jurídicos aplicados pelo STJ partem do Código Civil, só que o Código Civil é uma lei ordinária. E uma lei ordinária não é uma lei ordinária tributária, e ela não pode servir para criar uma extensão de responsabilidade tributária de grupo econômico. Se a gente quiser fazer isso, precisar fazer isso, a gente tem que partir de uma lei complementar tributária. E a lei complementar tributária que fala desses vícios é o próprio CTN. Então, em vez de falar de má-fé, de fraude de uma forma geral, de confusão patrimonial de uma forma geral, a gente deve falar de dolo, simulação ou fraude. Ou seja, a primeira peneira dos vícios jurídicos, eu digo que tem que partir do artigo 149.7 do CTN. A segunda peneira, os pontos de contato, são os mesmos do STJ. Eu realmente acho que foi uma construção brilhante do STJ e tem que ser mantida. Então, a proposta mantém os pontos de contato, faço alguma organização assim, mais lógica desses pontos de contato. E o terceiro degrau, ou a terceira peneira, que é a ferramenta jurídica que se utiliza, né? Eu defendo que tem que se deixar de lado o artigo 50, porque ele não pode ser uma ferramenta jurídica para ser utilizada no direito tributário, porque é uma lei ordinária, que isso viola a reserva de lei complementar, o nosso artigo 146.3 lá da Constituição, e que a gente deve usar o próprio CTN. Quais são os artigos do CTN que deve se utilizar? São 3 artigos. 149.7, que fala do dolo, da fraude e da simulação, combinado com o artigo 124.1, parágrafo único 1. Vou até botar aqui para não passar vergonha. Aí é demais, né? 121, com CTN, não... parágrafo único 1. É o 121 que tem o parágrafo único. Isso. O artigo 124.1 fala da solidariedade tributária de fato, gerada no interesse comum, que é a solidariedade tributária que une, por exemplo, 2 contribuintes. Eles participam do fato gerador.
E para esse caso nosso, não interessa o artigo 124.2 do CTN, que fala da solidariedade de direito, porque essa lei, o STF já disse no julgado da ministra Ellen, que não está mais no STF, que essa lei citada no artigo 124.2 tem que ser lei complementar, não pode ser lei ordinária. Então, o artigo 50 do Código Civil não poderia se encaixar aí. Então, eu já citei 2 artigos do CTN, o artigo 149.7, o artigo 124.1, interesse comum, e, finalmente, o artigo 121, parágrafo único, inciso 1, que é a condição de contribuinte. Ou seja, são esses 3 artigos que compõem a ferramenta jurídica que o operador jurídico tributário pode utilizar para dizer, olha, esse grupo, a gente vai ter que fazer desconsideração aqui, porque uma desconsideração de natureza tributária, fundada nesses 3 artigos, porque esse grupo econômico foi utilizado de forma ilícita, de forma viciada, e essa empresa terceira integrante do grupo econômico vai responder como contribuinte do fato gerador. É simples. Norton, tivemos uma intervenção aqui do nosso presidente, recordando que, infelizmente, uma live aqui pela plataforma do Instagram, essa plataforma maravilhosa que está nos dando essa oportunidade de interação, ela tem um tempo limite de 60 minutos. E a gente está estourando o nosso tempo, ele vai cair, Sim. A gente vai estar no meio da nossa fala. Então, temos que encerrar. Temos que encerrar. Várias discussões nesses últimos 10 minutos foram instauradas aqui nos nossos comentários. É uma pena a gente não ter mais um tempo. Mas, assim, gente, como entrevistadora, eu queria agradecer pela oportunidade, mais uma vez, doutor Fábio. Doutor Norton, foi, assim, incrível a conversa. Eu amei ler essa dissertação. Eu sou uma pessoa que aborda o direito dessa forma pragmática. Sou adepta à Escola de Análise Econômica do Direito, inclusive. Então, assim, foi além de ser útil, foi muito boa a leitura. Me senti conversando com o senhor. Mais uma vez, nossas colegas estão lhe dando parabéns. Eu queria lhe dar, assim, 30 segundinhos para dar boa noite, mas para a gente poder encerrar e não parecer que caiu a nossa chamada para os nossos ouvintes. Sim, eu agradeço a FESGT, agradeço ao presidente Fábio, foi muito legal, Fábio, tu foste muito generoso comigo, depois das nossas discussões bem fortes lá no mestrado. Agradeço a senhora, que foi uma grande satisfação, foi muito agradável, se percebe a pessoa generosa, simpática que a senhora é. E eu daria mais um spoiler aí para os tributaristas, que no capítulo processual do IDPJ, eu digo que tem que aplicar o IDPJ na execução fiscal, né? Eu vou contra o meu tribunal aí, acho que a coisa ainda está em aberto lá no STJ. E um último aspecto que é interessante é o seguinte, o mundo está de olho no propósito negocial. O Brasil quer entrar na OCDE, eu tenho um subitem de capítulo que eu falo disso. A OCDE está de olho no propósito negocial. É legal que a gente que lida com esses direitos corporativos, que a gente pense nisso também. Perfeito, muito obrigada, adorei esses spoilers, que realmente era o final da nossa conversa, mas fica o convite para todos lerem, de repente marcamos mais um debate após a leitura, doutor. Boa noite. E professora hoje, professora, está me escutando? Sim, estou lhe escutando. Eu só queria lhe dizer que hoje minhas filhas estão participando da live. Sim, eu vi, eu adorei esse clima, adorei. Então tá, boa noite a todos. A todos da sua família. Tchau. Tchau.